Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 3. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 47 a 49. Ter um tempo com o Senhor juntos. A palavra grega para dedicar é estar livre para a oração. Entretanto, além da oração individual, hoje no viver da igreja, marido e mulher são encorajados a orar um com o outro. Isso tem sido um dos principais alvos de ataques de Satanás. Marido e mulher precisam orar juntos. Nos dias atuais, estamos sempre correndo. Cada um tem sua agenda, sua programação. Parece que não temos tempo para orar juntos, ter comunhão, ler a Bíblia ou um livro espiritual. Querido leitor, se você for casado, não permita que essa situação aconteça em sua vida conjugal. Ore e leia junto com o seu cônjuge. Cada um tem o seu próprio dom. O apóstolo Paulo nunca se casou e gostaria que todos fossem como ele, que todos os irmãos servissem integralmente ao Senhor, sem as distrações da vida e livres de preocupações. No entanto, ele afirma que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. O Evangelho de Mateus mostra que o Senhor Jesus foi questionado a respeito do divórcio. Ele deixou claro que era necessário tomar a palavra de Deus e seus princípios como base, e que pelo fato de marido e esposa se tornarem uma só carne, não deveriam separar-se, ou seja, não deveriam divorciar-se. Mateus capítulo 19, versículos do 10 ao 12. Os discípulos lhe responderam que dessa maneira seria melhor não se casar. Então Jesus lhe respondeu que não se casar é um dom que algumas pessoas receberam, porém a grande maioria não tem esse dom e, portanto, deve casar-se, pois não suportará a pressão. Uma palavra aos solteiros e viúvos. Paulo também direciona uma palavra para os solteiros e viúvos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. A preocupação do apóstolo é verdadeira. No versículo 33 desse capítulo, vemos que o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Aqueles que são casados podem testificar. Por exemplo, o marido trabalha durante todo o dia. Assim que chega à sua casa, já sai para a reunião da igreja. Nas noites livres, ele precisa, por exemplo, orar e preparar a mensagem que irá ministrar no fim de semana. Além disso, com a esposa, prega o evangelho, apacenta pessoas, dentre outros compromissos. No meio de tudo isso, a esposa lhe diz que quer jantar num restaurante. Para agradá-la, o marido precisa arrumar tempo. Por isso, Paulo queria que os irmãos se mantivessem solteiros. Porém, estamos esclarecidos de que quem não recebeu esse dom não aguentará a pressão e viverá abrasado, queimando interiormente com muitas tentações e desejos. Nesse caso, é melhor casar-se. Versículo 9. Pois o casamento o resguardará. No versículo 35 lemos: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A palavra grega para desimpedidamente corresponde a sem distração. O avanço no ensinamento do apóstolo na questão do casamento.
Nos versículos 25, 26 e 40, Paulo explica que não tinha mandamento do Senhor para as virgens, os solteiros e as viúvas. Porém, ele compartilha sua opinião, dizendo que seria bom que permanecesse como estão, por causa da situação angustiosa do mundo. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Somos pressionados o dia inteiro por todos os lados, no trabalho, na família, nas enfermidades, nas questões de segurança. Realmente, a situação presente é angustiosa. Por isso, Paulo recomenda que é bom para que o homem permaneça assim como está. Versículo 26. Entretanto, é importante ressaltar que Paulo escreveu isso no início de seu ministério. Tempos depois, após ter passado por várias experiências com o Senhor, o apóstolo amadureceu em Cristo. Sua humanidade foi trabalhada por Deus e ele começou a perceber as dificuldades dos irmãos mais claramente. A maturidade de vida levou a mudar de parecer diante do que ele viu nas igrejas. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos do 11 ao 15, Paulo aconselha as viúvas a se casarem. As questões relacionadas ao casamento são complexas. Precisamos atentar para os princípios básicos expostos em 1 Coríntios e para os ajustes que Paulo fez ao longo de seu ministério devido às situações especiais que surgiam.